Muito bom dia aos milhares de irmãos e irmãs em toda a face da terra. Louvamos a Deus pela vida de cada um daqueles que um dia levantaram o seu olhar e puderam contemplar a salvação eterna e bendita na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois em nenhum outro nome há salvação, a não ser no sublime nome de Jesus. O mundo está buscando saciar a sede em fontes que não são verdadeiras. Essa fonte eu busquei. Eu sempre costumo dizer que mamãe me ensinou que havia um Deus. Pouco sabia explicar, mas o conhecimento que ela tinha, o parco conhecimento que ela tinha, ela transmitiu aos seus filhos. E eu queria conhecer esse Deus de mamãe. E busquei encontrá-lo em diversas religiões que o mundo oferece. Mas um dia chegou um mensageiro lá em casa. Nunca esqueci disso. E Deus mudou a nossa vida. E Ele quer mudar também a sua, se você permitir que Ele entre em seu coração, pois Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, queridos, vamos ler um texto sagrado da santa e eterna Palavra de Deus. Mas como disse antes, quisera saudar com muito carinho em todos os países da América Latina, América Central, enfim, América do Norte, enfim, em todas as nações do mundo, aonde está chegando esta live. Deus te abençoe, mil vezes Deus os abençoe. Vamos ler o texto sagrado que fala sobre a conversão do maior apóstolo da Bíblia, o maior apóstolo de Deus, o apóstolo São Paulo, quando diz assim: e Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para as sinagogas, a fim de, encontrando algum crente, lançasse na prisão. Pois bem, queridos, para Paulo tinha um Ananias. A palavra Ananias, o nome desse discípulo chamado Ananias, o Senhor tem misericórdia, ou seja, Jeová tem sido clemente. É o que significa o nome deste varão de Deus, segundo a história, então, pastor em Damasco. Esse Ananias era um dos 70 discípulos de Jesus. Um dos 70 discípulos. E era bispo em Damasco. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de um homem como Ananias, bispo, como disse, em Damasco. Damasco ficava a 215 quilômetros de Jerusalém. Ali naquela cidade que tinha mais ou menos 300 mil habitantes. Era uma cidade grande para a época, mas ali em Damasco existia um varão cujos ouvidos, cuja sensibilidade espiritual estava preparado para escutar a voz de Deus. E eu me pergunto hoje, quem está preparado para escutar a voz de Deus lhe chamando, dizendo: eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Às vezes estamos tão insensíveis, devido aos nossos afazeres que nos prendem muitas vezes, que fazem com que perdemos, de fato, a visão da cruz, a visão do Calvário,
a visão de um Salvador que com seus braços abertos oferece ao homem, à mulher, ao jovem, a todo, enfim, da criança ao ancião, o grande milagre da salvação, o milagre de uma nova visão. Paulo estava naturalmente fixando seu olhar no poder que lhe era dado pelo sumo sacerdote para prender os crentes. Mas tinha, como disse antes, um varão chamado Ananias, que traduzido, como disse antes ainda, significa Jeová tem sido misericordioso. A pergunta que fica fortemente batendo à porta dos nossos corações é aonde estão, digo, os profetas de Deus para os quais Deus se dirige, buscando a salvar aqueles que se têm extraviado, que se têm perdido. Hoje, levante o seu olhar para o Calvário, para a cruz de Cristo e mude o seu destino, mude o seu olhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem era Paulo? Perseguidor, criminoso e cego. Perseguidor, criminoso, e no caminho de Damasco estava cego. E o texto diz que Deus então apareceu a este varão chamado, como disse antes, chamado Ananias. Veio a ele para dizer, vai à rua chamada direita. Lá está Saulo de Tarso, perseguidor da igreja e que hoje está orando. Será que você tem feito isso? Será que você não tem já negligenciado o momento que antes você consagrava para o seu cantinho de oração? Houve um tempo que eu mandei fazer uma banqueta porque achava que precisava ter um lugar, um tipo de um pequeno altar para mim ali me ajoelhar e buscar a face do Senhor. Mas um dia Deus me revelou que não necessariamente hoje se precisa construir um pequeno altar ou um grande altar. O Senhor apareceu para Damasco, para Paulo, na estrada, no caminho de Damasco, quando ia esboçar a sua forma furiosa contra os cristãos. Mas Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano com esse varão, mas nada foi feito sem Ananias. Ananias, que representava Deus naquele caminho, naquela cidade chamada de Damasco. Portanto, nesta ocasião, neste momento importante que estamos transmitindo essas palavras, gostaria que você fizesse uma reflexão e perguntasse, será que eu estou preparado para ouvir a voz de Deus me dirigindo para tal lugar? Eu queria hoje aproveitar o ensejo, aliás, e me dirigir, dirigir uma palavra, digo, aos nossos irmãos lá em Mostar, onde tive sábado passado, onde há 60 anos cheguei naquela cidadezinha perdida no deserto, quando a única estrada que existia era chamada Estrada do Inferno. Mas um dia, uma ocasião muito especial, depois de ter estado em um período em estudo da palavra, cheguei para o meu chefe na prefeitura de Cachoeirinha, de Porto Alegre, e disse a ele, seu fulano, eu estou convidado para um seminário. Será que o senhor não podia me conceder tais e tais horários para mim estudar a palavra de Deus? Ele amavelmente me disse, Jerônimo,
venha todos os dias pela manhã, assine a entrada no teu departamento, assine o caderno de presença e vai estudar a tua Bíblia. Encontrei, portanto, ou seja, naquela semana, encontrei um servo de Deus e ele me disse, pois é, Jerônimo, vai ter um seminário e os pastores vão orar para ver quem tem chamada de Deus. Eu respondi a ele, pois se os pastores vão orar, e se é que Deus ainda revela o seu propósito com seus filhos, eu vou para lá. Vamos escutar o que Deus tem a dizer. Quando terminou o seminário, quando houve a cerimônia de entrega do diploma e diversos pastores do estado do Rio Grande do Sul, os nossos líderes, nossos caudilhos, que levavam aquela mensagem inspiradora, chegavam, logo começavam a falar línguas estranhas, língua dos anjos, que pouco se dá ênfase hoje e muitos negam essa verdade e fomos sendo realmente possuídos, encharcados, como disse certo pregador. Fomos encharcados pelo Espírito Santo, fomos possuídos pelo Espírito Santo. E no último dia, portanto, o pastor Nílio disse, Jerônimo, tem uma cidade que não conhece a Cristo. Naquele tempo, e não esqueça do que disse antes, em 1960, dia 13 de maio daquele ano, cheguei naquela cidade perdida no deserto. Nenhuma seita que se chamasse evangélica existia. Ou seja, ninguém conhecia o Evangelho. E quando eu falo isso, é porque muitos pregam o Evangelho, apesar de falsificado, que é como beber um copo apenas de água doce, que não serve para nada. Pois bem, nem isso existia, mas passou a existir uma voz que clamava no deserto. Essa voz é essa voz que você está ouvindo. Depois de 60 anos, cheguei lá de novo para uma troca de pastor. Foi um momento muito especial e eu parabenizo o pastor Adriano, que acaba de assumir o pastorado daquela igreja. Tudo dependeu da verdadeira visão, especialmente de um homem de Deus que, para mim, era um anjo na face da terra, pastor Nílio Staranger. Eu me chamo Jerônimo dos Santos. Quero saudar também o povo, o povo de Deus na nossa região serrana, na cidade de Casca, na cidade de Guaporé, na cidade de Veranópolis, na cidade de Nova Prata, na cidade de Ilópolis, na cidade de Serafina Correia. Por todos aqueles lugares andamos evangelizando, digo, pregando nas praças, nas ruas, onde tínhamos oportunidade. E Deus levantou em cada cidade daquelas um povo que adora a Deus. Que bom, queridos, pensar que ainda existe neste planeta homens e mulheres como Ananias, que estão com seus ouvidos afinados e com o coração voltado para ouvir a voz de Deus. Dizer, vai lá, como disse Deus para Ananias, na rua chamada direita, lá está Paulo orando. Ananias chega para Paulo e diz, Paulo, Deus me mandou aqui para orar por ti, para que tu torne a ver, tu tornes a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Deus quer te dar, meu querido irmão, minha prezada irmã, Deus quer te dar uma visão nova das coisas. A visão de Deus, a visão do Espírito Santo, a visão de uma vida que realmente vale a pena viver. É a vida que ele disse, eu vos dou vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir,
mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Levante os teus olhos e mira, visualize a voz de Deus, a mão de Deus estendida sobre você, para lhe dar saúde, para lhe dar bênção sobre bênção, para fortalecer o seu físico, que talvez está um pouco abatido pela solidão da vida e a incompreensão dos homens. Mas em meio a isso, hoje eu quero fazer uma oração muito fervorosa, uma oração, digo, com um coração que arde, um coração que queima pela chama do Divino Espírito Santo, a chama do Pentecostes. Eu vou orar agora, neste momento, por todos aqueles que estiverem, talvez alguém que está enfermo, está passando por um momento difícil, seja um momento de dificuldade familiar, seja dificuldade no teu casamento, talvez você está precisando de uma mão amiga, pois eis aí agora mesmo, a mão do Senhor sobre ti. Aleluia! Para remover e transformar e mudar a tua tristeza em alegria, o teu choro em sorriso, para mudar o teu caminho. Talvez esse caminho que você tem procurado viver parece ser caminho para a vida, mas todos os caminhos parecem verdadeiros, mas muitos deles são caminho de morte. Eu quero orar por você agora. Recline a tua cabeça aí aonde tu está, seja no teu automóvel, seja aí ao lado, enfim, do teu receptor. Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, Senhor dos céus e da terra, pelos meus irmãos em todas as cidades que tenho mencionado, onde tive o prazer de ir para as praças e anunciar que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar pela segunda vez para buscar um povo que Ele mesmo, com o seu próprio sangue, redimiu no mais alto preço daquela cruz cruciante, aonde Ele abriu os seus braços dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Hoje sinta o alívio, hoje sinta as mãos carinhosas, ferida, sangrenta, no rude madeiro, que se estende para você. Deus, em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo a todo aquele que está me ouvindo nesta manhã, em nome e pelos méritos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus abençoe, 1000 vezes Deus vos abençoe. Amém.